Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já se sentiu muito cansado? Já se sentiu assim? Cansado a ponto aí de não conseguir ficar de pé? Quando você está muito cansado, o que você mais deseja, mais almeja, é descansar. Um lugar de descanso aí, de repouso. Nem sempre isso é possível, né? Mas às vezes o cansaço que sentimos não é um cansaço físico. Às vezes o cansaço é em relação à situação que você vive, a situação que você está vivendo. Às vezes não é o corpo que está cansado, é a mente. Mas quer seja um cansaço físico, né? Quer seja aí um cansaço em relação à situação que você vive que não muda, um cansaço mental, seja uma ou outra coisa, o que as pessoas desejam, né, quando estão vivendo assim, é um lugar, é algo que faça você descansar, algo que venha e traga alívio. Quando eu pensava nisso, eu me lembrei de palavras de Jesus, quando ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." No Antigo Testamento, Deus também prometeu trazer alívio para o povo cansado e sobrecarregado. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Nós vamos estar fazendo a leitura no Antigo Testamento de Jeremias, capítulo 31. Acompanha comigo a leitura do texto que nos diz assim: "Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. E eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminhos retos que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciei nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará.
como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, do cordeiro e dos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Eu li até o verso 14. Eu li até o verso 14 de Jeremias, capítulo 30, 31. Esse capítulo, 31 de Jeremias, essa seção aqui, ela é composta por vários oráculos acerca aí da restauração. Tendo aí o reino do norte, como foco, o reino de Israel. Embora a passagem também se aplique a ajudar. Se aplique a ajudar. E aí a gente começa, logo no primeiro verso, a gente começa vendo que Jeremias, que é aquele profeta que falou acerca do cativeiro que viria, ele vai falar agora sobre a restauração da nação, a volta à sua terra. Convém lembrar que a gente, Israel, como nação única, ela foi dividida, logo depois da morte de Salomão, e aí nós tivemos aí o Reino do Norte, cuja capital foi Samaria, e o Reino do Sul, que a capital era Jerusalém. O Reino do Norte caiu sob o poder da Síria em 722, e depois nós temos aí o Reino do Sul, caindo aí sobre o domínio da Babilônia. Aí o Senhor começa falando aí para o seu povo, dizendo que aqueles que estavam no cativeiro, aqueles que estavam aí distantes da sua terra, aqueles que eram escravos entre as nações, o Senhor vai dizer para eles que Ele, o Senhor, seria o Deus de todas as tribos de Israel. E que essas tribos, que foram espalhadas, elas seriam povo do Senhor. O Senhor está dizendo que haveria uma restauração da nação, eles voltariam à sua terra, e que haveria o cumprimento da aliança entre Deus e o seu povo. Aquele Deus que chamou Israel para ser o seu povo. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Essas expressões aqui, elas nos lembram aquilo que o Senhor fez ali quando libertou o povo lá do Egito. Deus deu vitória aí sobre o seu povo, diante lá de Faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros. E no deserto, Deus sustentou Israel. Deus colocou lá a coluna de nuvem para trazer sombra ao seu povo. Deus colocou a coluna de fogo que guiava à noite e aquecia o povo.
O Senhor cuidou do seu povo com alimento, com água. O Senhor foi aí sustento, foi abrigo, foi descanso para o seu povo na jornada que eles trilharam no deserto. De longe, é poético o texto, né? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha, esse de longe aí pode se referir aí àquele tempo, né, no deserto, pode se referir às terras distantes, né, da Síria e da Babilônia, para onde Israel e Judá foram exilados, né, Reino do Norte e Reino do Sul. Amor eterno. Essa expressão aí faz um paralelo com benignidade, né? Ele diz que com benignidade te atrair. Essa benignidade significa amor leal ou lealdade à aliança. A partir da fidelidade de Deus, a aliança que ele estabeleceu com Abraão, com Moisés, e por causa do grande amor do Senhor, ele diz aqui que o Senhor iria libertar Israel e Judá do cativeiro e estaria a estabelecê-los por causa do seu grande amor. O povo foi para o cativeiro porque pecou, né? Não ouviu a voz dos profetas, né? De Jeremias, nem dos outros profetas, né, que foram anteriores ao cativeiro. A gente tem aí a divisão desses profetas, né, os profetas que estão lá falando antes do cativeiro, os que falam antes e durante o cativeiro, e aqueles que vieram depois. Que conseguiram sair com o povo do cativeiro. Então, esses profetas, né, advertiam o povo, eles falavam do risco iminente de eles irem para outra terra caso não dessem ouvidos ao Senhor, caso não se apartassem dos seus pecados. Mas Deus não deixou de amar o seu povo. E até na correção, a gente vê aí o amor de Deus. Então o Senhor diz para eles que com amor eterno os amou e com benignidade os atraiu. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor cumpre as suas promessas. E o Deus que permitiu que o povo fosse para o cativeiro foi o mesmo Deus que disse, que prometeu que de lá os traria. E aí ele diz que quando essa restauração, quando ele der esse descanso ao seu povo, o que vai acontecer? Ele vai dizer que haverá regozijo à medida que a vida deles for restaurada. Eles vão sair do cativeiro, vão voltar para a sua terra e as cidades serão edificadas. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. O Senhor vai dizer aí que a cidade seria edificada. Ó Virgem de Israel, Jeremias, né, mesmo, ele vai falar acerca da Virgem de Israel e vai falar com tristeza, com aquela noiva, né, que deixa o seu noivo, que se afasta. Mas aqui, a ideia que a gente tem aqui é uma ideia oposta àquela. É a ideia aí de um Israel que foi reconstruído.
É a ideia aí de um noivado. Quando Israel se apresenta como noiva de Deus, do seu Deus. E aí a gente vai ter aí a celebração, né? Ele vai falar aí vai descrever aí a celebração, né, de um casamento, né, com essas festas, né, em todos os vilarejos, né? No verso 5, ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos. Samaria, né, como eu disse anteriormente, ela foi a capital, né, a capital do Reino do Norte. Nós temos algumas outras cidades, né, que se apresentavam aí, de onde os reis governavam, mas o Reino do Norte ele se estabelece mesmo como Samaria, como sua capital. E depois Samaria passou a representar o próprio Reino do Norte como um todo, né? Samaria e Judá. Samaria, Reino do Norte, Judá, né? Reino do Sul. Então, a gente vai ver aí que quando fala em Samaria, dá a ideia de todo o reino. E aí o texto vai falar sobre os montes de Samaria. O território montanhoso de Samaria, haviam vários vales, né, fissuras e vales ali. E as passagens pelas montanhas tornavam aí as colinas de Samaria acessíveis. Esse território montanhoso, ele foi assolado pela Síria. Mas o texto está dizendo que ele seria replantado com vinhedos. E as colinas passariam a produzir. Só que agora estariam produzindo de forma a que os plantadores pudessem usufruir do fruto do seu trabalho. Ou seja, não serviriam mais para pagar tributos às nações estrangeiras. O plantio seria para o próprio povo, seria para que aquele povo desfrutasse do fruto do seu trabalho. E Deus faz isso como um presente que oferta ao seu povo. O verso 6. Lembre-se que tudo isso aqui está mostrando aí essa volta do povo para a sua terra, para a sua nação. E quando você pensa, né, tem aí aqueles atalaias, né, aqueles vigias. Eles ficavam na cidade de forma estratégica, né, nos pontos estratégicos. E qual era a finalidade desses atalaias, desses vigias? A finalidade era informar o povo acerca do inimigo, das invasões do inimigo. Samaria, quando houve a ruptura, Samaria, ela deixou de cultuar o Senhor em Jerusalém, o local do templo. Né? Os reis fizeram aí, de Samaria, são lugares próprios para adoração, para evitar que o povo, né, voltasse, né, para ajudar, né, com medo aí de que eles fossem, né, e ficassem em Judá. Então, o texto está dizendo aqui que a nação como um todo estaria voltando para Jerusalém, para Sião, para adorar o Senhor. E esses vigias, esses atalaias, né, ao invés de advertir da chegada do inimigo, né, dos exércitos inimigos, eles estariam convocando o povo a vir com alegria à Cidade Santa,
para celebrar ao Senhor. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Aí a gente vai ver a figura aí de Jacó, não é? O chefe aí das nações, né? Seria Jacó, que significa aqui o próprio Israel, né? Israel aí como um todo. E aqui a gente vê que aquele povo restaurado, ele passa a celebrar ao Senhor. Os inimigos de Deus que vinham aí da terra do norte, das extremidades da terra, agora o Senhor conduz o seu povo de volta. E é interessante que você vai ver que o texto, né, verso 8, vai fazer referência aí a cegos, aleijados, mulheres grávidas e as de parto. Por quê? Pessoas que precisavam aí de ajuda, não é? Pessoas que precisavam aí de ajuda para essa locomoção. Então o Senhor está dizendo que mesmo os enfermos, os fracos, os mais frágeis, eles seriam reconduzidos. Eles iriam junto com o povo. Virão com choro e com súplicas os levarei. O Senhor está dizendo aí, né, esse choro e súplicas, né, nos lembra aí aqueles cânticos, né, da subida. Mas esses, a gente vai ver aqui que os que choram, eles ficam aí repletos de alegria. E por quê? Porque o Senhor está conduzindo-os de volta ao seu povo, ao seu país, né? Ao seu país. E aí a gente vai ver aí os ribeiros de água. É uma expressão que vai falar aí acerca da provisão de Deus. Da mesma maneira que o Senhor deu água ao seu povo quando estava no deserto, né? Que o Senhor saciou o povo. E aí a gente vai ver aqui uma ideia de Deus se apresentando para eles como Pai. No Novo Testamento, Jesus vai falar muito isso, ele vai mostrar muito isso acerca aí de Deus como Pai. Mas no Antigo Testamento, né, a gente vai ver muitas ocasiões em que a paternidade de Deus é descrita aí de uma forma tão direta como essa, quando ele se apresenta aí como um Pai. Vai falar mais ainda de Deus, né, se apresentando aí como o bom pastor. E aí a gente vai ver dos versos 10 ao 12 que ele vai trazer essa bênção, né, de Deus como bom pastor. Vai falar aí desse resgate, né, e livramento que o Senhor traz. Ele resgata o seu povo. Aí a gente tem a figura aí do resgatador, do libertador, que vai aí, vai tirá-los da mão poderosa das nações que oprimiram o seu povo. E a posse, então, né, dessa nação, do seu povo, sai das mãos desses reis. E Deus os toma na mão, toma posse disso. A liberdade de Israel foi obtida por Deus, o seu libertador, o seu redentor. E aí, se você olhar aí o verso 12, a gente vai ver que ele vai dizer: olha, hão de vir e exultar na altura de Sião, adiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros
e dos bezerros, e a sua alma será um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a gente vai ter aqui, não é, nesses versos, a gente vai ter que a mão forte de Deus, né, conseguiu quebrar as cadeias que prendiam o seu povo no cativeiro. Deus é então o seu resgatador, o seu redentor. Eles viriam para cantar com júbilos e estariam aí diante de inúmeros benefícios do Senhor. Esse jardim regado, especial, estaria repleto de bênçãos. A gente vai ver aí que haveria trigo, ou seja, o pão que sustenta, o pão que dá vida. A gente teria aí o mosto que estaria aí trazendo alegria ao coração. A gente tem a figura do azeite. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que aí esse azeite, ele unge, né? Ele separa pessoas e os unge com uma missão especial. E aí a gente vai ter cordeiros e bezerros, animais para o sacrifício. Um lugar aí onde a Virgem se alegrará com danças. Os mancebos, né, e os velhos estariam trocando pranto por alegria, por gozo, né? Estariam trocando a tristeza por alegria. Deus estaria fazendo algo tremendo na vida do seu povo. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. O gozo, né, essa alegria, ela é resumida aqui, Deus mostrando aí que estaria concedendo fartura aos sacerdotes e ao povo. O que Jeremias está fazendo aqui? Ele está transmitindo aí uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo ao seu povo que estava ainda no cativeiro, o seu povo que estava aí diante da pobreza, o seu povo que estava aí diante da opressão, do exílio, o seu povo que estava aí no cativeiro. Jeremias trouxe uma mensagem de consolo para aqueles que estavam cansados, sem esperança. Jeremias estava dizendo para eles: olha, isso aí é só um tempo, vai passar, espera, porque as bênçãos de Deus para vocês são essas. Eu perguntei se você já se sentiu cansado. Eu imagino que o povo estava cansado no exílio. Ele estava cansado por estar distante da sua terra. Eles estavam vivendo situações difíceis. A falta de liberdade. Na Babilônia, não é? Eles tinham aí, né, os que foram para a Babilônia, eles gozavam ainda de algum tipo de benefício lá. Não é? O cativeiro na Babilônia foi muito diferente do cativeiro enfrentado no Egito. Eles aprenderam aí outras artes, né? Eles saem aí de uma economia baseada tão somente aí na agricultura, né, e na pecuária, e eles se tornam, eles começam a trabalhar com o comércio, eles começam a ter outras habilidades. Você vai ver pela história que muitos deles tiveram funções importantes no governo, mas não deixaram de ser escravos, nem de estarem privados, né, da sua liberdade. A Síria era um povo ainda muito cruel, né, em relação à Babilônia. Então,
tanto os que foram levados pela Síria, como os que estavam aqui na Babilônia, todos eles estavam distantes da sua terra. E certamente isso trazia para eles cansaço, falta de esperança. Então o Senhor aqui, através do profeta Jeremias, traz a esse povo esperança. O Senhor vai estar afirmando aí o amor e o cumprimento que Ele traria, né? As promessas que seriam cumpridas. O Senhor faz aqui referência à aliança que Ele tinha com aquele povo. Mas o que isso tem a ver com você, né? O Senhor, de fato, tirou o povo do cativeiro, eles voltaram para sua terra. Mas o que isso aí tem a ver com você? Sabe o que eu quero? Eu quero que você, nesta noite, medite em algumas verdades que esse texto nos diz. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que Deus ama você. Eu não sei aonde você está, não é? Se está aqui congregando comigo, se está distante, em outro lugar. Eu quero que você saiba que Deus ama você. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Deus ama você. Um amor que foi para além de palavras. Um amor que se mostrou aí real, que se materializou lá naquela cruz, quando Cristo morreu por amor a você. E Ele tem mostrado aí o seu amor em Cristo, que morreu pelos nossos pecados, com benignidade te atrair. Sabe esse Deus fiel, leal às suas promessas? Ele tem atraído você. E eu sei que Ele tem usado muitas coisas para falar com você, para demonstrar aí o quanto você é amado e o quanto Ele é fiel para cumprir as promessas e os propósitos que Ele tem na sua vida. Outra coisa que eu gostaria que você, olhando para esse texto, nós lemos os 14 primeiros versos, que você meditasse, trouxesse isso para a sua vida, é que Deus quer dar a você descanso. Lembra das palavras de Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Expressão lá de Mateus capítulo 11, os versos 28 e 29. Que o Senhor diz, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor trouxe e deu descanso ao seu povo. Tanto no deserto, mesmo passando por aquelas aflições, Deus estaria dizendo que traria descanso a esse povo, porque Ele estaria reedificando a cidade e eles voltariam para a sua casa. Deus está dizendo a você que quer trazer alívio e descanso para a sua vida. Agora, enquanto você está caminhando aí pelo deserto, e descanso quando você entrar, quando você estiver na terra que Ele prometeu para as nossas vidas. Você pode descansar, você pode trocar o fardo, você pode aliviar a sua alma, porque isso Ele tem prometido a você. Eu irei e darei descanso a Israel. Com amor eterno eu te amei. Por isso,
com benignidade te atrair. Creia nas promessas de Deus. Confia nas promessas de Deus para a sua vida e deixe que Ele traga descanso à sua alma. Grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.